Contrato de trabalho a termo. Contrato de trabalho a termo é um contrato cuja duração é previamente estabelecida entre a entidade patronal e trabalhador, em função de um prazo ou acontecimento, sendo este tipo de contrato o inverso do contrato de trabalho sem termo, o qual pode durar indeterminadamente e por isso também denominado por contrato de trabalho por tempo indeterminado. Existem dois tipos de contrato de trabalho a termo. O contrato de trabalho a termo certo, que é aquele em que o momento de términos do contrato se encontra fixado no tempo mediante o ajuste de um prazo, por exemplo, 6 meses, 1 ano, etc., e o contrato de trabalho a termo incerto, sendo este o contrato em que o momento do seu término está dependente da verificação de um acontecimento, cuja data de verificação é incerta, por exemplo, o regresso ao trabalho de um trabalhador que foi substituído por outro em virtude de se encontrar doente. Define a lei, mais concretamente o artigo 140 do Código de Trabalho, as circunstâncias em que poderão as partes celebrar um contrato de trabalho a termo resolutivo. Assim, dispõe o número 1 do referido normativo que o contrato de trabalho a termo resolutivo só pode ser celebrado para satisfação da necessidade temporária da empresa e pelo período estritamente necessário à satisfação dessa necessidade. De acordo com o número 2, considera-se nomeadamente necessidade temporária da empresa a substituição direta ou indireta do trabalhador ausente ou por qualquer motivo se encontre temporariamente impedido de trabalhar. Substituição direta ou indireta de trabalhador em relação ao qual esteja pendente em juízo a ação de apreciação da licitude de despedimento. Substituição direta ou indireta de trabalhador em situação de licença sem retribuição. Substituição de trabalhador a tempo completo que passa a prestar trabalho a tempo parcial por período determinado. A atividade sazonal ou outra cujo ciclo anual de produção apresenta irregularidades decorrentes da natureza estrutural do respectivo mercado, incluindo o abastecimento de matéria-prima. Acréscimo excepcional de atividade da empresa, execução de tarefa ocasional ou serviço determinado precisamente definido e não duradouro, execução de obra, projeto ou outra atividade definida e temporária, incluindo a execução, direção ou fiscalização de trabalhos de construção civil, obras públicas, montagens e reparações industriais, em regime de empreitada ou em administração direta, bem como os respectivos projetos ou outra atividade complementar de controle e acompanhamento. Para além das situações previstas no número 1 do artigo 140 do Código de Trabalho, pode ser celebrado contrato de trabalho a termo certo para lançamento de nova atividade de duração incerta, bem como início de elaboração de empresa ou de estabelecimento pertencente à empresa com menos de 750 trabalhadores. A contratação de trabalhador à procura de primeiro emprego em situação de desemprego de longa duração ou noutra prevista em legislação especial de política de emprego. Já em relação ao contrato de trabalho a termo incerto, e sem prejuízo do disposto no número 1, só pode ser celebrado em alguma das situações referidas em qualquer das linhas A a C ou E a H do número 2. De referir que cabe ao empregador a procura dos factos que justificam a celebração do contrato de trabalho a termo, bem como que constitui contornação muito grave a celebração de qualquer contrato de trabalho a termo resolutivo em violação do disposto em qualquer dos números 1 a 4. No que se refere à forma a que deve obter o contrato de trabalho a termo, consta expressamente o artigo 141 do Código de Trabalho que este tipo de contrato está sujeito à forma escrita, devendo conter a identificação, assinatura e domicílio ou sede das partes, a atividade do trabalhador e correspondente retribuição, local e período normal de trabalho, a data de início do trabalho, indicação do termo estipulado e do respectivo motivo justificativo, e por último, a data da celebração do contrato, e sendo a termo certo, data da respectiva cessação. É importante sublinhar que considera-se em termo o contrato de trabalho em que a estipulação de termo tenha por fim eludir as disposições que regulam o contrato sem termo. Aquele que for celebrado fora dos casos previstos nos números 1, 3 ou 4 do artigo 140, em que falta a redução no escrito, a identificação ou a assinatura das partes, ou simultaneamente das datas da celebração e de início do trabalho, bem como aquele em que se omitam ou vejam insuficientes as referências ao termo e ao motivo justificativo. Quanto à questão da duração deste tipo de contrato, refere o artigo 148 do Código de Trabalho que pode ser renovado até 3 vezes e a sua duração não pode exceder 18 meses, quando se tratar de pessoa à procura de primeiro emprego, 2 anos nos demais casos previstos no número 4 do artigo 140 e 3 anos nos restantes casos. Contudo, ainda no que se refere à questão da renovação, a quando da celebração do contrato, as partes podem acordar que o mesmo não ficará sujeito à renovação, pelo que cessará de imediato a quando o decurso do prazo por que foi celebrado ou da verificação do acontecimento que levou à sua celebração. Ainda no que se refere à forma do contrato, de referir que o contrato de trabalho para a atividade sazonal agrícola ou para a realização de evento turístico de duração não superior a uma semana não está sujeito à forma escrita, devendo o empregador comunicar a sua celebração ao serviço competente da Segurança Social. A cessação do contrato de trabalho a termo, por motivo não imputável ao trabalhador,
impede nova admissão ou afetação do trabalhador através de contrato de termo ou de trabalho temporário, cuja execução se concretiza no mesmo posto de trabalho, ou ainda de contrato de prestação de serviços para o mesmo objeto, celebrado com o mesmo empregador ou sociedade que se encontra em relação de domínio ou de grupo, ou mantenha estruturas organizadas comuns, antes de decorrido um período de tempo equivalente a um terço da duração do contrato, incluindo renovações. É isto que refere o número 1 do artigo 143 do Código de Trabalho. Esta limitação já não é aplicável nos seguintes casos: nova ausência do trabalhador substituído, quando o contrato de trabalho a termo tenha sido celebrado para sua substituição; acréscimo excepcional da atividade da empresa após a cessação do contrato; atividade sazonal; trabalhador anteriormente contratado; ou abrigo do regime aplicável à contratação de trabalhador à procura de primeiro emprego.